Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, do nosso componente de hábitos sustentáveis, o aprofundamento de ciências em ação. Eu sou a professora Eveline Cruz e estarei aqui com vocês apresentando esse conteúdo, mas não estou sozinha. Nessa comunicação, os intérpretes de Libras, o Marco e o Rafael estão comigo. Bem-vindos! Pessoal, antes de começar aí a falar dos objetivos da aula, eu vou fazer aqui a minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos e olhos castanhos, estatura mediana para baixa e uso uma blusa de lã cinza escura com preto, Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos dar uma olhada aí? Identificar, aprender a identificar quais materiais podem ser reciclados em sua residência, na sua casa. E formas de separar esses resíduos, Como é que eu vou separar? Como é que eu sei o que pode ser reciclado ou não, Compreender os padrões sustentáveis de produção e consumo e sua importância. Qual é a influência que nós temos, Temos alguma influência na produção de produtos, como consumidores, evitando assim o desperdício de alimentos, Nós vamos ver aí alguns dados de desperdício de alimentos, muito preocupantes, Os nossos eixos estruturantes são a investigação científica, os processos criativos, o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural, aí acompanhado pela apresentação ali das nossas habilidades contempladas na aula de hoje, O professor aí que está assistindo, dá um print aí na tela para trabalhar essas habilidades aí com os nossos estudantes, E para começar a aula, estudante, é interessante você fazer aí o seu diário de bordo, Registre no seu caderno o que você achar mais interessante, mais importante, Para consultar depois, Faz uns desenhos, tem um pessoal mais talentoso, faz uns desenhos esquemáticos, tudo ajuda a estudar, porque se deixar por conta só do cérebro, ele faz uns filtros ali e você acaba se esquecendo de informações importantes, ok? E o que a gente tratou aí na aula anterior? Nós abordamos e recordamos alguns itens da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e vamos continuar falando dela hoje também, Aprendemos sobre a logística reversa. Lembra da logística reversa, Comentei aí também um pouco sobre o ciclo da garrafinha de plástico, Tem coisas aí que a indústria ela é capaz de reaproveitar e tem coisas que a indústria tem que dispor em local adequado, uma destinação final correta, ambientalmente correta. Por exemplo, ali, as nossas garrafinhas de plástico ou garrafas de vidro, medicamentos, Então, a indústria ela deve fazer aí um processo de não só de fabricação e distribuição, mas também da recolha desses materiais para serem reaproveitados na indústria, Lembrando que é importante, além de poupar dinheiro, ser uma economia, você evita de tirar recursos do meio ambiente, insumos do meio ambiente, ok? E analisamos a importância da destinação ambientalmente adequada, Ou seja, o que você deve dispor no aterro, Lembrando aqui, voltando na logística reversa, tem coisas que dá para ser reaproveitada e eu comentei que tem coisas que você tem que dispor, não é verdade? O que você tem que dispor, que a indústria tem que dispor, que não dá para reaproveitar, Temos as pilhas, Temos aí cartuchos, então tem cartuchos de impressora, Então, são materiais ali que é mais complicado você reaproveitar, principalmente no caso das pilhas, porque ela tem um material ali levemente radioativo, então altamente contaminante, então você também não pode dispor aí no lixo comum, E retomamos alguns pontos aí do nosso plano de ação, que é o nosso projetinho que nós vamos trabalhar ali
no decorrer da nossa habilidade, tá? Do nosso componente, ok? Entendendo, vamos continuar aí com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vamos falar aí sobre os padrões sustentáveis de produção e consumo, que está ali no capítulo 2, no artigo 3 desta lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que diz, né, os padrões sustentáveis de produção e consumo? Produção e consumo de bens e serviços, de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Tá? Complemento aí, ó, conceito de produção e consumo sustentáveis é parte integrante da gestão ambiental, cuja aplicação poderá fazer com que as empresas reduzam o seu consumo de matérias-primas. Lembrando, se a gente pensar e relembrar da nossa garrafinha, né, de plástico que nós vimos aí, o ciclo, a maior parte do plástico é derivado de petróleo, né, que é um produto retirado da natureza aí, que ele é finito, tá? Um momento ele vai acabar. E a questão é que essas garrafinhas de plástico demoram centenas de anos aí para se decompor no meio ambiente, tá? Então, por isso a importância aí da destinação ambientalmente correta, né, da gestão ambiental em relação a esse consumo e da reciclagem, que nós vamos falar daqui a pouco dessa garrafinha, ok? Nós temos que aproveitar o máximo que a gente pode desses materiais. Continuando aqui, na tela para vocês, água e energia, ou seja, né, tem que reduzir o consumo de água, de energia, minimizando, né, a geração de resíduos sólidos, efluentes, líquidos, né, ou seja, o que é o efluente? O esgoto é um efluente, né? E emissões atmosféricas e até aumentando sua produtividade, né, ou seja, produzir mais, né, gastando menos matéria-prima, menos energia, né, menos insumos, obtendo não apenas a adequação ambiental, mas também a redução de custos de produção e outros possíveis benefícios, e assim vai, né? O que quer dizer isso na prática, né? O que nós, consumidores, podemos influenciar nesses processos industriais, né? Tudo, né? A indústria vai produzir o que nós temos a preferência de consumir, né? Então, cabe a nós, consumidores, ficarmos atentos, por exemplo, à origem de um produto, né? Se você vai comprar lá um shampoo, né? Você olha lá na embalagem do shampoo, sempre está lá, se a embalagem for de plástico, que a maioria dos shampoos né? Você pode ver ali, tem vários símbolos nos rótulos dos produtos, né? Então, tem lá se ele é reciclável, se esse plástico, né, ele é de uma origem mais sustentável, ou seja, é proveniente de plásticos reciclado, é um plástico vegetal, né, que é possível fazer, né, plásticos a partir, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Então, o primeiro plástico produzido no mundo não foi, né, derivado de petróleo, ele foi derivado ali de material vegetal, né, da celulose, ok? Então, nós aqui, para baratear o custo aí, com o passar do tempo, produzimos aí produtos à base de petróleo, ok? Aquele shampoo, né, o conteúdo daquele shampoo, ele pode ser cruelty free, por exemplo, não testado em animais, né? Ou pode ser vegano, não ter ingredientes provenientes, né, de animais. Por exemplo, existem cosméticos que utilizam cera de abelha, né? E outros ingredientes, tá? Então, cabe a nós, consumidores, ficarmos atentos aí a esse processo, ok? Observar, por exemplo, se é um produto perecível, a data de validade, né? Para consumirmos só o que do que vai suprir a nossa necessidade naquele momento, ok? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Esse padrão de consumo aí, ele entra diretamente ali nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
organizados aí pela ONU, né? Objetivados pela ONU, lembrando que esses objetivos vão de 2015, né? Que foi o ano da instauração desses objetivos, assinado pelos países signatários, e vai até 2030, né? Ou seja, consumo e produção responsáveis, ou seja, implementar o plano decenal de programas sobre a produção e consumo sustentáveis, com países tomando medidas e com todos os países tomando medidas e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento, né? Isso é uma meta geral, uma das metas gerais das Nações Unidas. Nós temos que pensar também, por exemplo, quando compramos um produto, seja ele nacional ou importado, um tênis, por exemplo, cabe a nós influenciarmos, né, procurar saber a origem daquele produto? Utilizou o trabalho análogo à escravidão? É uma coisa a se pensar, não é? Por exemplo, quando consumimos alguma joia, né, ouro, por exemplo, utilizou o trabalho escravo? Né? Tem até um filme muito famoso aí com um ator super famoso, que eu nem sei se eu posso citar o nome, né, do filme e do ator, que ele se passa no continente africano e trata aí de toda a saga da extração e da mineração, né, e como esse trabalho envolve um custo humano muito grande. Tá? Então, é interessante nós estarmos conscientes de tudo aquilo que nós consumimos, ele foi produzido em algum lugar por alguém. Né? E quais eram as condições desse alguém? Okay? Quando consumimos uma roupa, seja ela produzida no Brasil ou não, né? Tem lá na etiqueta a origem, né, da roupa, fabricado no Brasil, fabricado em país X, né? Temos a consciência, né, que alguns países eles utilizam uma mão de obra assim muito custosa, né, de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão, utilizam trabalho de crianças, né? Nós temos consciência disso. Então não seria mais interessante, né, nós consumirmos aí produtos que nós sabemos a origem desses produtos, certo? Outra questão, por exemplo, quando consumimos a nossa pasta de dente, nosso shampoo, o sabonete, será que nós sabemos se aqueles produtos realizaram testes em animais? Né? Cabe pensar, tem marcas grandes aí que utilizavam, se beneficiavam de testes animais por ser mais barato ali do que os em laboratório, né? Só que pelo novo padrão de consumo, os consumidores começaram a rejeitar aí produtos que eram testados em animais. Por isso que a gente vê aquele textinho, aquele símbolo cruelty free, que a gente chama de um selo verde, por exemplo, né? Tudo bem? Quando nós vamos consumir um alimento, por exemplo, se nós vemos lá um selinho, é alimento orgânico, né? Por exemplo, eu tenho uma preferência por uma marca X de macarrão que está escrito ali, macarrão orgânico. O que seria isso? Esse alimento não utilizou de agrotóxicos, nem de insumos agressivos para a sua produção, ok? Sendo ele mais saudável, ok? A meta para o Brasil aqui, no ODS, é implementar o plano de ação para a produção e consumo sustentáveis, em articulação com entes federados, ou seja, tá? A gente tem que implementar isso aí. Estamos em processo mesmo porque antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o Brasil já tinha assinado lá atrás o Acordo de Marrakech, né? Que já dava conta aí desses processos, ok? Então, não é uma meta só governamental. O governo deve fiscalizar empresas e indústrias para colocar aí em prática para essas indústrias produzirem de forma mais efetiva, mais eficiente, poluindo menos, utilizando menos recursos e deixando todo esse processo de forma clara para o consumidor, ok? Vamos seguir? Ok? Vamos falar de desperdício de alimentos, meu povo, olha só, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo.
e 17%, segundo a ONU, né, de todo o alimento disponível para o consumo são desperdiçados. Olha que triste, tanta gente no mundo aí, quase 1 bilhão de pessoas passando fome e tanto o desperdício de alimento ocorrendo. Como acontece esse desperdício de alimento, né? Esse desperdício de alimento começa no campo e finaliza ali na nossa casa. Como? Né? Vamos supor que a gente visite uma plantação ali de hortaliças. Então, lá no campo, né, o produtor vai cultivar aquelas hortaliças, vai lá cultivar, aduba, cuida, e na hora dele colher, na hora do momento da colheita, já começa aí o desperdício. Se tem uma folha ruim, machucada, tal, ela já fica pelo chão mesmo, né? Depois essa hortaliça é armazenada em caixas, em fardos, transportadas ali para um distribuidor, para um centro ali de distribuição, por exemplo, né? E essas hortaliças já vão sendo machucadas ali na caixa, no transporte, coloca em cima de caminhão, tira em cima do caminhão. Na hora que o comerciante vai dispor ali na banca, né, para vender ainda para o supermercado ou para o feirante, então ele já separa ali do que está bonitinho, né, do que está machucado. Essa folha está queimada, essa folha está murcha, e vai tirando ali, colocando, dispondo ali para o seu cliente. Na hora que o feirante ou o dono do supermercado vai e compra, né, ele tem que transportar até o seu estabelecimento. Então, novo desperdício, machuca de novo essa hortaliça, até chegar ali na banca para venda do consumidor, né? Na hora que o consumidor olha, né, ele está comprando, né? Você vai à feira, você vai ao supermercado, você faz o quê, meu amigo? Escolhe o mais bonitinho, tá? Essa daqui tá machucadinha, tá queimada, e essa outra tá murcha. Ah, essa daqui tá bonita, né? Parece mais tenra, vai durar mais tempo na minha geladeira. O que você faz? Você rejeita, né, aquelas que estão mais feinhas, que ainda estão boas para consumo, e acaba levando a mais bonitinha para casa, tá? Só que aí você não se planejou direito e comprou muito mais verdura ali, muito mais hortaliça, do que você consegue consumir naquela semana, né? Não armazenou de forma adequada, deixou lá no fundo da geladeira e utilizou uma parte sobrou, né? Ah, agora está muitos dias na geladeira, ela já está queimadinha, vou jogar esse restinho, ah, que pena, que dó, fora, né? Olha o desperdício, aí que está os 17% de alimentos desperdiçados, né? Continuando aí na tela para vocês, o desperdício de alimento causa impactos ambientais, ou seja, estima-se que cerca de 8 a 10% dos gases do efeito estufa estão ligados aí estão ligados a alimentos não consumidos. Por quê? Na hora que sobrou aquele alimento, né, você jogou fora, aquela hortaliça, aquele tomatinho que está machucado, ele foi para o lixo e ele vai para o aterro. Lá no aterro ele vai se decompor, é matéria orgânica, ele vai se decompor e vai soltar o quê? Gás metano, né? Soltando esse gás metano na atmosfera, que é altamente poluente e responsável aí, um dos responsáveis pelo efeito estufa, meus amigos, né? Então, o que eu devo fazer para minimizar, né, que está à minha mão, ao meu alcance de fazer, para minimizar essa questão de desperdício de alimento, pelo menos na minha residência? Primeiro, antes de ir ao supermercado, faça uma listinha, tá? Do que você realmente vai consumir naquela semana. O interessante é fazer essa listinha e ir ao supermercado semanalmente. Por quê? Se você for num espaço muito grande, a cada 15 ou 20 dias, aquele alimento você vai comprar em uma quantidade muito grande, principalmente frutas, verduras e legumes, e eles vão começar a estragar na sua casa, ok? Aí não vai ser viável, ok? Faça uma listinha do que você vai utilizar na sua semana, o que você vai cozinhar naquela semana, né? De acordo com a quantidade de pessoas, né, que tem na sua casa. Faz a listinha, vai ao supermercado, procure produtos da estação, né? Geralmente são mais baratos, né? Por exemplo, eu gosto de morango, amo morango. Tudo que vai no morango fica maravilhoso.
Mas se está fora da estação, ou seja, no verão, né? Estamos aqui no junho, julho, é uma época excelente para consumir morango porque ele gosta do friozinho, ele está sendo produzido agora, né? Cultivado. Mas se eu compro lá para dezembro, ele além de estar caro, ele pode estar todo machucado, feio. Você vai fazer o quê? Rejeitar parte desse morango. Né? Então você vai lá, compra frutas da estação. Sempre tem banana, né? Maçã, pera, vê o que dá mais e está mais em conta. Compra o suficiente que você vai se alimentar naquela semana. Eu gosto de iogurte. Observe o prazo de validade. Tá? A gente tem que ter um cuidado maior com alimentos perecíveis. Tem coisa que dá para estocar mais, né? Arroz, feijão, né? Os grãos, de certa forma, dá para estocar um pouco mais, mas alimentos perecíveis não, tá? Então, é um iogurte, olha o prazo de validade, tá? Leite, olha lá o prazo de validade da caixinha. Às vezes a gente vê aquela super promoção, né? Leve uma dúzia, pague 10. Na hora que você vê, o prazo de validade está bem curtinho, está ali de uma semana. Só vale a pena se na sua casa tiver quantidade suficiente de pessoas para consumir todo esse leite aí em uma semana. Então, faça a programação. Quando chegar em casa, já separa todos aqueles alimentos, lava as verduras, acondiciona elas bem, tá? De preferência, depois que você lavou, seca ela no pano de prato, armazena num pote, coloca lá na geladeira. Para você o quê? Ficar mais fácil para você consumir. Né? Tem gente que tem preguiça, tem que fazer a salada, ainda tem que lavar a verdura. Não, já faz tudo de uma vez, tá? Já pica o que tiver que picar, já lava o que tiver que lavar, põe em potes e armazena na geladeira ali, o que você vai consumir naquela semana. Deixem as coisas fáceis para você consumir, tá? Vai colocar comida no prato? Coloca exatamente a quantidade que você sabe que vai comer, tá? Tem vontade de comer mais? Você pode acrescentar depois, ok? Mas evita jogar restos de comida ali no lixo, tá? Lembrem-se, ainda tem muita gente, não só no mundo, mas dentro do nosso país aqui, que não tem um prato, uma refeição por dia para comer, tá? Vamos passar para a próxima e entender o quanto de alimento é desperdiçado. Olha, daqueles 17% aí, vamos olhar no gráfico, daqueles 17% de alimento desperdiçado, lembrando, quase 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome em diversos países, né? 61% aqui, ó, olha a parte azul, 61% é desperdiçado nas residências pelas famílias, ok? 26% nos serviços, ou seja, no restaurante, tá? E 13% no comércio, né? Nos supermercados, mercadinhos, hortifrutis, tá? Olha só o quanto que a gente pode aí fazer diferença na questão desse desperdício de alimentos. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar, prosseguir a nossa aula. Estamos comentando bastante sobre a reciclagem, né? Já faz dias aí, né? O que seria a reciclagem? Vamos entender direitinho o que diz a lei sobre esse processo tão importante. Deixa eu deixar é lindo, né? Vamos deixar bem claro o seguinte: reciclar é diferente de reutilizar, ok? Eu posso reutilizar uma garrafinha PET para usar para eu beber água. Eu posso reutilizar uma camiseta que eu não utilizo mais para utilizar como pano de chão na minha casa, tá? Eu posso reutilizar uma panela velha para fazer um vaso. Agora, reciclar, a gente passa por um processo de transformação, tá? Ou seja, o que diz a lei? Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA e se couber do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do SUASA. Eu já comentei um pouquinho desses órgãos aí na aula passada. Ou seja, vamos tomar aí como exemplo
a latinha de refrigerante, aquela latinha de alumínio que a gente utiliza, né? O Brasil é um dos recordes, né? Um dos países que mais recicla essas latinhas de alumínio no mundo, tá? Então, é interessante porque o alumínio é um bem finito, é um mineral bem finito, que na hora que ele vai acabar, tá? Então, qual a importância de reciclar esse alumínio? Poupa recurso, eu não preciso minerar esse recurso, né? É um recurso natural. Poupa recurso financeiro, ou seja, é viável fazer a reciclagem dessas garrafinhas, dessas latinhas, tá? Então, como funciona? Quando você coloca lá, separa no seu lixo da sua casa o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, na hora que você coloca no lixo do reciclado as embalagens, é interessante que não tenha resto de alimento naquela embalagem para facilitar o processo ali da indústria, porque ele vai ser separado se ele tiver areia dentro, no caso da garrafinha, da latinha. Areia, ferro, esqueceu, guarda o prego lá dentro, tem gente que faz isso, né? Então, né, caixinha de leite, então tira bem o resto de alimento dali, o potinho de iogurte, tira bem o alimento dali, porque a primeira parte da reciclagem é manual, né? Então ele vai para uma esteira e pessoas vão separar ali o que é plástico, o que é latinha, tá? Do que é caixinha de papelão, é manual. E melhora esse trabalho, reduz o custo se você já deixar higienizado. Não precisa lavar com detergente, nada disso. Só retira o excesso, passa uma aguinha e pronto, pode descartar ali no seu lixo residencial. Aí quando chega na indústria ali para reciclar essa latinha de alumínio, né? Então ela passa ali por uma série de processos numa esteira, então ela é separada ali, se tem algum resto de areia, ferro e tal. É a própria maquinário que faz isso. Ela é triturada, tá? Essas latinhas são trituradas, depois derretida num grande forno, tá? E esse alumínio derretido, ele já vai direto para a indústria, né, uma parte, e vai ser transformado em latinhas ou em outros produtos à base de alumínio, tá? E a parte sólida também depois é reutilizada e derretida novamente para fazer novos produtos. Pode tanto virar uma latinha ou outro produto à base de alumínio. É um processo parecido que ocorre aí com outros materiais. O plástico também tem que ser triturado, derretido, né? Para formar ou outra garrafinha de plástico, ou vassoura, ou roupa, né? Roupa sintética, tá? Pode ser transformado aí em uma série de produtos, ok? Vamos dar seguimento, olha que bonitinho, né? Se fosse assim, em casa organizadinho, seria tão bom, né? Esse símbolo aí do reciclado, né? Ele foi aí instaurado pela ONU, se não me engano, ali na década de 1970, para justamente ele ser claro, fácil de ser reconhecido no mundo inteiro, tá? Então, se na sua casa você puder separar ali o que é vidro, o que é plástico, todos, ok. Se não der, separa o que é orgânico, né? O que é rejeito de banheiro, das embalagens que você pode mandar para o reciclado. Lembrando que ajuda se você colocar a embalagem limpa. E vale o recado da aula anterior, se tiver vidro ou coisas cortantes, coloque um aviso para o coletor não se machucar, tá? Aí, uma pequena definição novamente. A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Seu objetivo é reintroduzi-los na cadeia produtiva, a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se a produção de lixo, aumentando a preservação dos recursos naturais e melhorando a qualidade de vida das pessoas. O processo de reciclagem impacta diretamente o meio ambiente, reintroduzindo na cadeia produtiva itens com potencial de reaproveitamento que seriam descartados. Evita o desperdício, o impacto ambiental e os problemas sanitários. Não esqueça que muita gente, muitas cooperativas interessantíssimas aí trabalham na coleta, separação desse material reciclado é ganha-pão de muita gente. Então, se a gente, além de ser ambientalmente correta, né, separação de lixo é socialmente importante também. Pessoal,
Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenham gostado aí da nossa aula de hoje, né? Um muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal.